não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Ontem nós estávamos na casa do Steve Bannon, em Washington, e ele me pediu um breve resumo da minha filosofia. É uma oportunidade que raramente me acontece, porque eu estou lecionando para vocês já há 400 e tantas aulas. Nunca ninguém me pediu um compactado assim, de 10 minutos. Né? E evidentemente eu forneci, mas eu comecei evidentemente com a minha definição de filosofia, que todos vocês conhecem, que é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Mas eu esqueci de explicar uma coisa. Esta definição não é uma definição filosófica. A definição filosófica da filosofia diz aquilo que, no entender de um determinado filósofo, a filosofia deveria ser. Como se dissesse, quando um filósofo define a filosofia, ele define sobretudo a sua própria filosofia. E eu busquei, ao contrário, uma definição que fosse científica, ou seja, que não dependesse daquilo que eu pretendo fazer com a filosofia, mas que expressasse o que objetivamente ela é em todos os casos, sem exceção. A boa definição, segundo Aristóteles, é aquela que expressa uma essência, já digo o que é a essência daqui a pouco, de maneira que contenha ela toda e não contenha nada além dela. E nós entendemos por essência aquilo que um ente é, independentemente das variações acidentais. Como, por exemplo, né, um urso é um urso, independente dele ser grande, pequeno, velho ou novo, gordo ou magro, etc, etc, etc. Ou seja, é aquilo que os acidentes não afetam de maneira alguma, porque se algo no conteúdo definido da essência for alterado, já não se trata daquela essência, e sim de alguma outra coisa. Certo? Então, eu procurei realmente essa definição científica da filosofia, ou seja, uma definição que não dependesse do conteúdo da minha filosofia. E eu descobri que o que todo filósofo fez, todo filósofo, sem exceção, foi buscar a unidade, portanto, o fundamento, a unidade fundamental de todo o conhecimento, porém, de modo que esta atividade ficava limitada ao horizonte de consciência dele próprio. É muito simples. Por que isso acontece? Porque ninguém pode ter todo o conhecimento humano e muito menos todo o conhecimento universal divino. Então, nós buscamos o conhecimento, buscamos a unidade do conhecimento, ou seja, a sua totalidade, né, unificada, mas dentro dos limites da nossa consciência pessoal. Ninguém pode fazer mais do que isso e ninguém nunca fez nada mais do que isso. Isso significa que um cientista que está buscando, por exemplo, na Bíblia, que estão buscando teoria unificada, teoria quântica com a relatividade, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Isto é a definição da filosofia. Né? Eles não vão ultrapassar a esfera dos conhecimentos que eles pessoalmente dispõem. Né? Quando você imagina, por exemplo, que uma teoria unificada tivesse explicação de tudo, bem, ela precisaria ter explicação de todo o processo cósmico, histórico, terrestre, etc, etc. E isso é claramente impossível. Quando um físico fala da teoria unificada que explicaria tudo o que a física já sabe, né? Não aquilo que está fora do domínio físico. Né? Senão, nós precisaríamos, por exemplo, explicar assim, imagina o dia em que o Stephen Hawking teve uma ideia, né? Então, a teoria unificada teria que explicar tudo, desde o início do surgimento da matéria, todo o processo causal até o instante que o Stephen Hawking teve aquela ideia, o que é absolutamente impossível. Então, quando um físico fala de teoria unificada,
ou ele está trabalhando num sentido filosófico, ou ele está falando de uma teoria unificada que só unifica uma parte ínfima da realidade, que é aquela que está ao alcance da ciência física no momento em que, onde deixa fora todo o universo da arte, da religião, da moral, da psicologia, etc, etc, etc. Mas o filósofo, cada filósofo tem realmente essa tendência, desejo da unificação do conhecimento, de todo o conhecimento disponível. Isso quer dizer, disponível a ele. Se tem uma coisa que o vizinho sabe que ele não sabe, pronto, ele não pode usar isso no seu processo unificante. E digo que isso é a unidade do conhecimento na unidade de uma consciência individual e vice-versa, porque na medida em que o filósofo encontra um padrão de unidade, ele tem que dar conta dela na realidade da sua vida, ou seja, ele tem que demonstrar que ele acredita naquilo e que ele leva aquilo a sério. E que, portanto, como dizia Platão, verdade conhecida é verdade obedecida. Se o filósofo proclama uma ideia hoje e amanhã ele procede como se a ignorasse, quer dizer que aquilo, de fato, não faz parte da unidade do conhecimento tal como ele a entende. Ou seja, havia no conhecimento havia algo mais que desmente aquilo. Portanto, a sua expressão da unidade do conhecimento não está pronta ainda, e essa é a mesma coisa que quer dizer, ele não tem filosofia nenhuma, embora a esteja buscando. Então, esta foi, vamos dizer, a definição. Não posso dizer que eu parti dela, porque ela me levou muitos anos para descobrir. Cada filósofo que eu lia, eu tinha que verificar se essa definição se enquadrava, descrevia o que aquele indivíduo estava fazendo. Tá certo? E eu não encontrei nenhum exemplo fora, absolutamente nenhum. Né? Mesmo aquele, vamos dizer que, vamos pôr um filósofo que negue a total unidade do real, acho que nunca houve nenhum. Né? Você pode até negar a unidade do universo físico, no sentido que eles falam hoje de multiverso, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando. Se você está se referindo ao universo físico, você não está se referindo ao todo, mas sim somente a uma parte recortada pela ciência física. Então, mesmo a ideia de multiverso não modificaria em nada essa definição. Uma vez dada essa definição, então, é claro que eu me coloco, vamos dizer, em busca de uma filosofia. Porém, se eu já entendi que toda a unidade do conhecimento é limitada à unidade de um círculo de consciência individual, que é aquele disponível a um filósofo em particular, eu tenho que admitir, em primeiro lugar, que isso acontece comigo mesmo. Ou seja, eu não posso, eu não tenho o direito de confundir a unidade do conhecimento que existe na minha consciência com a unidade total do conhecimento. Outros filósofos puderam fazer isso porque eles não perceberam esse problema. Por exemplo, quando Spinoza, ou quando os filósofos do racionalismo, Descartes, Spinoza, Leibniz, tenta criar uma concepção do mundo abrangente, em que tudo possa entrar lá dentro, é porque ele não examinou criticamente a diferença entre a unidade do real em si e a unidade dos conhecimentos disponíveis a ele. O fato de ele não ter meditado isso não quer dizer que o problema não existe, quer dizer que apenas ele não tematizou isso não se tornou um tema de meditação dele. Mas no meu caso, evidentemente, tinha que se tornar, porque a partir do momento que eu defini a filosofia assim, é claro que eu tenho que prestar satisfação à minha própria definição da filosofia. Então, eu logo percebi que a primeira coisa da qual eu deveria desistir é de criar uma concepção do universo que fosse universalmente válida. Eu só tenho que criar uma concepção do universo que seja válida para mim e para aqueles que estão ao alcance da minha palavra e da minha persuasão. Quer dizer que se você me ouve, presta atenção no que eu digo e está concordando comigo, então esta concepção do universo vale para nós, mas para ninguém, para mais ninguém fora. Então a mera pretensão de validade universal seria, de certo modo, contraditória com a natureza da filosofia. Não é isso? Então, supondo que se realizasse, então o filósofo não seria mais um filósofo, ele seria um sófos, quer dizer, seria um sábio divino. E o sábio divino, evidentemente, nós não o conhecemos nas faculdades de filosofia, nós podemos chamar, né, convocar Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, mas que eu saiba, Nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi professor de filosofia, nem na USP, nem em Oxford, nem em parte alguma, então ele está fora dessa nossa brincadeira. Quer dizer, a concepção total do universo objetivo é um conteúdo da sabedoria divina.
Você tem duas hipóteses. Você acredita que a sabedoria divina existe, que existe um portador dela, Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Buda, se você for budista. Ou a segunda, você acredita que a sabedoria divina não existe. Existe apenas o seu objeto, ou seja, a totalidade do universo existente, não é isso? É algo que não é objeto de nenhum conhecimento. Ela é desconhecida e se tornar eternamente desconhecida, a não ser que algum físico proclame que a teoria unificada dele abrange a totalidade. Mas nenhum físico jamais afirmou isso. Nenhum deles é louco o suficiente para acreditar que tem uma teoria que explica tudo. Pode ter uma teoria que explica a totalidade do conhecimento físico disponível. Nenhum tem, mas ele tem o direito de sonhar com isso, né? Se nós supomos, no entanto, que existe o objeto chamado universo, ou vários objetos, chamados diferentes universos, e que não há um conhecimento divino abrangente, então é claro que o universo para nós é um lugar opaco e incognoscível. Mas eu acho que isso é impossível, porque se você pensar assim, não, existem vários livros, por exemplo, de mineralogia, mas qualquer pedra tem registrada nela mais conhecimento de mineralogia do que toda a bibliografia mineralógica universal. Uma pedrinha qualquer. Todas as leis da mineralogia estão dadas ali. Elas estão dadas sob a forma de presença física, não sob a forma de reflexão humana, não sob a forma de conhecimento humano. Ou seja, existe o conhecimento humano, quer dizer, aquele que alguém já absorveu, e existe o conhecimento potencial contido nas coisas. Mas se não existisse o conhecimento das coisas, nós não poderíamos ter nenhum, né? Portanto, eu não posso conceber um universo, nenhum universo objetivamente existente, que não seja em si mesmo o portador do conhecimento universal. Conhecimento universal que ainda não é conhecimento humano. Quando um mineralogista descreve a estrutura de um mineral, ele está puxando o conhecimento desde a sua forma objetiva para a sua forma subjetiva. Está transformando o conhecimento, depósito de conhecimento objetivo, que são as coisas, em conhecimento subjetivo, ou seja, presença na sua própria consciência. Não é isso? Portanto, em princípio, a ideia de uma filosofia que explique as bases da realidade universal, para mim, é impossível e não me interessa. Para mim, só me interessa o conhecimento que permita a minha orientação na totalidade do conhecimento disponível para mim e para aqueles que me ouvem, evidentemente. Portanto, vamos dizer, o teste da filosofia não está na validade do conjunto das teses universais que ele emite, mas na sua capacidade de orientar o indivíduo para uma situação real na qual ele se encontre. Isso aqui é absolutamente básico. É por isso que, por exemplo, quando eu me aplico à área da filosofia política, eu não tenho nenhum tratado sobre a política em geral, nem sobre o que deve ser a sociedade como um todo, mas eu me limito ao exame de situações particulares. Daí eu até contei que quando eu era moleque eu tinha muita impressão de que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava perdido era eu. E por causa disso eu criei, né, a imagem do que eu queria ser quando eu crescesse. E isso era o seguinte: eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. Daí eu me lembrei do exercício do necrológico que eu passo para vocês, que é exatamente você supor que você morreu e que você é uma outra pessoa que está escrevendo a sua biografia, partindo do princípio de que você chegou a ser aquilo o melhor que você queria ser. Então, isso era exatamente o melhor que eu queria ser. Eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. Eu não preciso ter o segredo da constituição do universo, né? Eu não preciso ter uma filosofia universalmente válida, universalmente explicativa, mas a situação existencial na qual eu esteja, eu quero entender, porque isto é o núcleo da filosofia, isto é o centro da filosofia, a compreensão da sua situação existencial. Claro que num raio que pode se prolongar até o limite do conhecimento disponível num certo momento. Isso é exatamente, a busca disso é a filosofia. E esse é exatamente o que eu tenho feito aqui. E este é o principal motivo de
eu examinar questões políticas do momento, porque questões políticas não são questões da minha vida pessoal, acessíveis somente a mim, mas são acessíveis a todo um círculo de pessoas da qual vocês todos fazem parte. Não é isso? Então, esse de fato foi o único motivo que me levou a analisar questões políticas. A política é uma área da vida que está visível, disponível para toda uma comunidade. Então, isso quer dizer que as pessoas ali elas podem conferir se o que eu disse é como eu disse ou se é de outra maneira. E o teste do que eu disse é, evidentemente, a previsão. Essa é a qualidade fundamental da ciência. Quer dizer, se você conhece, de fato, um determinado processo, você sabe quais serão os próximos passos no desenvolvimento dele. Se você não sabe, quer dizer que você não entendeu o processo ainda. Claro que essa previsão, ela tem um limite, né, no tempo. Nós não podemos saber todo o desenvolvimento de um processo futuro, podemos saber apenas os próximos passos. Mas próximo, o que é o próximo? O próximo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, até digamos, no máximo um século. Mas eu acho que mais do que isso, entra na esfera do conhecimento divino, aí só Deus sabe. Não é isso? E isso nos traz, aliás, nos leva ao problema central do marxismo, porque assim, as pessoas não estudam marxismo, em geral não tem a menor ideia do que seja o marxismo. Né? E eu tenho aqui um livro que chama Novos Marxismos Asiáticos, né? Quer dizer, é a discussão do marxismo dentro da China, da Coreia do Norte. Pessoal, e se alguém no Brasil tem alguma ideia disso, mas nem que a vaca tussa, vocês não têm a menor ideia. Eles pensam que ninguém mais fala disso, que o marxismo acabou. Mas, meu Deus, e por isso quando eu chamo de semi-analfabetos, eu repito, são semi-analfabetos, não quer dizer que sejam semi-analfabetos, e não consigam ler o Almanaque da Mônica, isso eles conseguem. Mas são semi-analfabetos nos assuntos nos quais eles opinam e nos quais eles agem. Né? Ou seja, são pessoas que tomam decisões em assuntos que eles desconhecem por completo. Ou seja, não apenas são analfabetos, mas são irresponsáveis. Só que não sabem que são irresponsáveis porque acreditam que sabem aquilo que não sabem. Então, eu poderia dar aqui alguns exemplos de coisas sem as quais... Por exemplo, isso aqui são as novas estratégias chinesas de domínio mundial. Alguém leu isso no Brasil? Alguns desses senhores que foram para a China? Esses que estão ganhando dinheiro com a China? Leu isso? Não, eu não quero saber. Teve até o seu Winston Ling, disse assim, a China não é tão perigosa quanto eles imaginam, porque a China não é comunista, a economia da China não é comunista, a economia é fascista. Olha, grande porcaria você disse, Winston Ling, porque eu, muito antes de você, eu estou dizendo há muitos anos que a economia comunista nunca existiu e nunca vai existir. Só o que existe é a economia fascista. Você tem economia liberal por um lado e você tem economia fascista por outro lado. Por quê? Porque a estatização total dos meios de produção é impossível. Não é? Então, o que resta a fazer é a união do Estado totalitário com meia dúzia de grandes grupos econômicos, e isso é a definição da economia fascista. Portanto, seja na Itália de Mussolini, na Alemanha do Hitler, ou na União Soviética, ou na China, o que sempre existiu em matéria de economia foi a economia fascista. Isso eu estou dizendo isso muitos anos antes de você. Mas isso, o fato da economia não ser comunista e sim fascista, a torna menos perigosa? Onde você tirou essa ideia? Pois eu estou dizendo que toda economia comunista existente é economia fascista. Então isso significa o seguinte, que os 70 milhões de pessoas que os soviéticos mataram, os outros 70 milhões que os chineses mataram, foi por conta da economia fascista. E no que isso mudou na China? Em absolutamente nada. Tá certo? A matança, perseguição e matança de cristãos continua igualzinho, e na China esse sistema de fiscalização da conduta pessoal, né, que eles chamam crédito social, está em pleno vigor. Né, o sujeito é fotografado na rua, é filmado na rua, pela foto dele se descobre a identidade dele, endereço, telefone, CPF, tudo. E daí, se o governo não gostar do que ele está fazendo, ele perde, por exemplo, o direito a ter crédito, ele perde a conta bancária, ele perde o emprego, ele perde mais isso, mais aquilo, mas que no fim não pode ter sequer um telefone. E é este o sistema que esta empresa Huawei vende, o sistema chinês. Então, vamos supor o seguinte, que o sistema fosse puramente brasileiro.
O Jair Bolsonaro em pessoa inventou esse sistema e quer aplicar no Brasil. Seria a favor? Não, seria contra. Então não interessa. O sistema é indecente, é imoral, é monstruoso em si, independentemente da sua origem. Aqui nos Estados Unidos existem meios materiais de impor esse sistema. A NSA, a CIA, etc. Tem meios materiais, mas não aplicou. Pois se aplicar, dá uma revolução aqui. Agora, na China isso foi aplicado e está em vigor no momento. Vocês viram documentários a respeito, assistam o vídeo que o Paul Watson fez a respeito e outros. Vocês vão ver que a coisa está funcionando, o negócio é muito brabo. Ora, esta ideia, vamos dizer, do controle social total é estranha ao marxismo? Não, ao contrário. A essência do marxismo, prestem bem atenção, a essência do marxismo é uma tradição intelectual rica, enormemente complexa, quase inabarcável, voltada a uma questão central, que é qual é a possibilidade que nós temos de controlar o curso total do processo histórico. Não se trata de você implantar um regiminho nesse país ou naquele país, não se trata nem de você criar economia socialista, trata-se do controle total do processo histórico. Isso é a essência do marxismo. Ou seja, até hoje, o processo histórico esteve à mercê do acaso, ou de Deus, ou do demônio, etc. Nós queremos pegar na nossa mão. Como no filme do Glauber Rocha, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Então, o homem tem que ter o controle total do processo histórico. Este é o grande problema do marxismo. E é evidente que o controle total do processo histórico passa, inevitavelmente, pelo controle social total. Controle total da economia, da moral, das condutas pessoais, da vida doméstica e da mente de cada um. Você pode ter um projeto louco? De fato é louco, só que você não pode negar, vamos dizer, que ele tem uma certa grandeza. É a loucura mais grandiosa que o ser humano já inventou. Perto dele, vamos dizer, o próprio fascismo é um negócio modesto. Eles se conformaram com a economia fascista, por quê? Porque não conseguiram realizar a economia comunista. Todas as tentativas deram errado por aquele motivo que o Ludwig von Mises já explicou. É interessante você saber que tem coisas extraordinárias. Eu expliquei outro dia a origem da economia, do regime, da ideia fascista, que era a ideia de que o sujeito agente da Revolução Mundial não pode ser a classe proletária, porque não existe proletariado internacional ou supranacional. Se um proletário sai do seu país, ele chega no país vizinho, ele não é um proletário, ele não tem um lugar no proletariado, ele é um mendigo, ele é um bandido, ele é qualquer coisa. Até ele conseguir um lugar no proletariado do outro país é um problema. Não porque o próprio proletariado local vai tentar expulsá-lo. Você vê que aqui um dia nós estávamos viajando, paramos num posto de gasolina, e um negão ouviu nós falar em língua estrangeira e disse: esse estrangeiro vem para cá tomar nossos empregos, tem que expulsar esses caras e tal. Eu não deu tempo de explicar para ele: não estou tomando seu emprego, eu trabalho para um jornal brasileiro, fique tranquilo. Mas é assim, o proletariado local, quer dizer, existe mais resistência ao trabalhador estrangeiro no proletariado do que em qualquer outra classe, porque o proletariado é afetado por isso. Então, não há proletariado internacional. Portanto, o proletariado, segundo esses teóricos fascistas, especialmente Alfredo Rocco e Enrico Corradini, não pode ser o protagonista da Revolução Mundial. Quem pode ser o protagonista é a nação. Portanto, o problema não é a luta do proletariado contra a burguesia, mas a luta das nações proletárias contra as nações burguesas, ou imperialistas, ou plutocratas, ou como queira chamar. Esta orientação foi adotada 100% por Stalin após a guerra. Quer dizer que toda a política comunista no mundo, depois da Segunda Guerra, foi de tipo fascista. Organizar as nações pobres contra as nações ricas. E o conflito interno em cada nação era atenuado. Quer dizer, o proletariado local não pode brigar muito com a burguesia local, por quê? Porque eles têm que se unir contra o imperialismo. Isso era a orientação do Partido Comunista Brasileiro, orientação oficial. Se você pegar número após número da Voz Operário, que era o jornal do Partido Comunista, está lá isso aqui: nós estamos unidos com a burguesia nacional. Não é isso? E fazia isso em toda parte.
Quer dizer, a política comunista mundial depois da Segunda Guerra foi fascista. Nesse sentido, claro, que existem traços secundários do fascismo que eles não copiaram. Mas copiaram isso e copiaram várias outras ideias. O fascismo copiou umas ideias comunistas e o comunismo copiou a economia fascista. Por exemplo, o fascismo copiou a ideia comunista da sociedade militarizada, que é uma ideia de Trotsky, não de Lenin. Né? Trotsky cria a sociedade militarizada e o fascismo compra essa ideia, assim como o comunismo compra a ideia da economia fascista. Né? Então, quando eu vejo essas aproximações de socialismo e fascismo, não é no sentido que as pessoas dizem em geral. Não, ambos são regimes totalitários, centralizadores. Não, isso assim, é verdade, mas isso é superficial. Existe uma ligação mais profunda, mais conflituosa e mais dialética. E é essa que eu estou tentando aqui descrever. Então, o fato de uma economia ser fascista não a torna menos perigosa do que a economia comunista, porque a economia comunista não pode ser perigosa porque ela jamais existiu nem existirá. De acordo com a prova já dada pelo Ludwig von Mises. Se não há mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem economia planejada e, portanto, não tem socialismo algum. Ou seja, o nível de controle que um governo pode exercer sobre a economia é limitado por essência. Ele pode exercer, mas não por si, não estatizando tudo, e sim negociando com grandes grupos econômicos. Então você tem um Estado totalitário e seus sócios, né? Os Rockefeller, os Odebrecht, o George Soros, etc, etc. Né? Então, este é realmente o problema central. E eu achei um negócio extraordinário que, veja, o único sujeito que falou disso no Brasil fui eu, nos últimos dias. Quando eu vi que os caras estavam lá tentando comprar o sistema chinês de reconhecimento facial, ou seja, entregar ao serviço secreto chinês o cadastro de informações sobre todos os cidadãos brasileiros. Parem para pensar. Veja, o sistema de reconhecimento facial a ser colocado nos aeroportos, né, significa o seguinte: como você pode reconhecer facialmente alguém se você não tem informações sobre ele? Tá aqui, eu tiro uma foto da dona Roxane no aeroporto, mas eu não sei quem é a dona Roxane. Não. Então, o sistema de reconhecimento facial é baseado num cadastro anterior. Só funciona porque tem esse cadastro. É claro que o próprio sistema ele alimenta mais informações, tá certo? Então, o cadastro, o reconhecimento facial instalado em todos os aeroportos, implica dar à firma Huawei, que pertence ao Partido Comunista Chinês e que é evidentemente parte do serviço secreto chinês, o cadastro total de informações sobre todos os brasileiros. Ou seja, entrega ao Brasil à mercê da China. Como é que um sujeito pode achar que esse sistema pode funcionar sem isto? É claro que é analfabeto, é um sujeito que não é um analfabeto funcional, não analfabeto substantivo, analfabeto funcional. É um sujeito que não tira consequências daquilo que ele acaba de ler ou de dizer. Ele não entende realmente o que está em jogo.
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.